Olá, tudo bem com você? Bem-vindo a mais um vídeo da série de estudos sobre o Livro dos Espíritos. Eu sou Eduardo, esse é o canal Espiritualidade e Autoconhecimento e hoje a gente vai ver se os anjos da guarda possuem nome, se a gente consegue saber o nome deles, como que a gente pode chamar o nosso anjo da guarda, né? O nosso espírito protetor, o nosso mentor, como que a gente pode se referir a ele. Se você quer saber um pouco mais sobre esse assunto, continue com a gente, deixa seu like, se inscreva no canal se não for inscrito, ative o sininho para receber a notificação dos próximos vídeos e compartilhe para que outras pessoas também conheçam o Espiritismo e possam saber um pouco mais sobre esse assunto. Vamos lá então. A gente viu nos últimos vídeos, né, toda essa questão que envolve os anjos da guarda, se eles realmente existem, o que são na verdade. O que a gente viu, né, só para a gente recapitular rapidamente, é que anjo da guarda são os nossos espíritos protetores, os nossos mentores, que são aqueles espíritos que quando a gente vai reencarnar, eles se propõem então a nos guiar nessa reencarnação durante a nossa estada aqui na Terra, né? Então são espíritos que já têm um grau de adiantamento bem mais elevado do que o nosso e se propõem então a nos ajudar. Então estão por perto, né? Não necessariamente por perto geograficamente, né, fisicamente falando, mas eles estão sempre conectados com a gente e conseguem então nos ajudar, nos inspirar, nos dar orientações de caminhos a tomar, enfim, uma série de formas que eles podem nos ajudar para que a gente consiga ter um maior êxito aqui na nossa reencarnação na Terra. Então, esses espíritos são de diversas origens. Eles podem ser espíritos daqui da Terra, mas podem ter vindo de outros locais. São espíritos que podem há muito tempo não estar reencarnando mais. São espíritos que podem viver em regiões do plano espiritual que a gente não necessariamente conhece. Então, assim, são muitas as origens, né? E os espíritos falam isso lá no Livro dos Espíritos, e que então a gente não pode querer atribuir a eles o que a gente conhece aqui na Terra. Então, eles têm muitas formas de culturas, de vivência distintas da nossa, né? Ou não, outros são espíritos que viveram aqui na Terra e agora estão lá no plano espiritual, mas o que importa é que existe uma diversidade muito grande, né? Então, algum desses espíritos, algumas vezes a gente pode sim ter conhecido eles antes de encarnar, né? Ter sido algum companheiro nosso, alguém que já estava ao nosso lado lá no plano espiritual e que se propôs a ser o nosso mentor. Mas via de regra, o que acontece? Quando a gente vai reencarnar, a gente conhece o nosso mentor, o nosso protetor, né? Se for alguém que a gente ainda não conheça, e ele então vai ali junto conosco montar o nosso plano, né, reencarnatório para que a gente possa vir para a Terra, né? Todos os homens, né, todas as pessoas possuem um mentor, possuem um protetor espiritual, possuem alguém que está ali velando por aquela pessoa para tentar ajudá-lo. Todas as pessoas dos mais diversos graus evolutivos, seja aquelas que ainda estão no início da jornada evolutiva, quanto aquelas que estão bem avançadas, como o Chico Xavier, por exemplo, que tinha, né, o Emmanuel como seu mentor e seu guia ali, protetor, ajudando ele, né, no trabalho dele, na missão dele aqui na Terra. Então isso é algo que todo mundo tem, né? Mas esse mentor, obviamente, ele vai ser elevado na proporção de adiantamento que aquele espírito tem, aquela pessoa que está encarnada tem. Então, para o Chico Xavier, por exemplo, precisava ser um espírito de grande elevação moral, para que ele tivesse condições de ajudar um espírito como o Chico Xavier, né? Que é um espírito avançadíssimo, evoluidíssimo. Um espírito que está no início da jornada não precisa ser, né, um espírito tão adiantado, um mentor tão adiantado assim para ajudá-lo, né? Então, no Livro dos Espíritos eles dão um exemplo, né, de que para uma criança da pré-escola vai ser um professor de pré-escola que tem ali o conhecimento da pré-escola. Para um aluno que já está bem mais avançado numa faculdade, vai ser um professor já com um grau de profundidade nos assuntos mais adiantado, né? Então, você não vai colocar um professor de filosofia para dar aula para um aluno de pré-escola. Então, aquele professor tem que estar de acordo com o seu aluno, né? O conhecimento do professor tem que estar de acordo com o aluno.
Da mesma forma ocorre com os espíritos. Mas os mentores sempre têm que ter uma certa elevação moral, porque um mentor que vai ajudar um espírito inferior, que ainda está ali no começo da sua jornada evolutiva, ele não vai ser um espírito inferior, ele vai ser um espírito já com uma elevação moral para que ele consiga ajudar, né? Senão ele vai estar, na verdade, prejudicando o seu tutelado, porque ele não vai conseguir impedir os erros, ou pelo menos conseguir orientar para que o seu tutelado não erre, né? Então precisa sim ter um grau de adiantamento moral. E isso é muito importante, essa questão do adiantamento moral, né? E lá no Livro dos Espíritos, quando a gente está vendo esse tema, o Kardec pergunta, mas então, por exemplo, um pai que desencarna e quer ser um mentor do seu filho, ele pode ser um mentor? Aí os espíritos respondem que depende, né? Depende do quê? Do grau de adiantamento desse pai. Se ele tem elevação moral para isso, né? Mas não é algo que é frequente de acontecer. Por que não é algo frequente de acontecer? Primeiro, porque já existe um mentor para aqueles filhos que estão encarnados, né? E segundo, porque em geral esse mentor é bem mais adiantado, né, do que aqueles espíritos. Então, é mais improvável que o pai tenha esse grau de adiantamento para que possa então ser mentor desses filhos dele. Mas pode acontecer, ou pode acontecer dele fazer um trabalho auxiliar aquele espírito que está ali protegendo os filhos, né? E é dessa forma então que ocorre. Mas o que é importante então é que todo espírito protetor precisa ter um grau de elevação moral. Então, diante de tudo isso que a gente viu, né, que os espíritos têm diversas origens, precisa ter um grau de elevação moral. São espíritos que às vezes a gente nunca conheceu, né, só conheceu no momento da reencarnação. Não faz muito sentido a gente querer saber o nome desses espíritos. Por quê? Porque esses espíritos podem ter nomes que para a gente não significa nada, né? Não são nomes conhecidos nossos. Não são nomes da terra, não vai necessariamente ser um João, um Paulo, um Pedro, um Gabriel. Pode ser um nome totalmente diferente, né? Um nome, às vezes, até que para a gente pronunciar seja muito difícil, né? Quando a gente pega aqui na Terra, a gente pega culturas diferentes da nossa, já existem nomes totalmente diferentes, né? Se a gente pegar, por exemplo, a cultura indiana, é uma cultura que tem nomes muito diferentes dos nomes aqui do Ocidente. Então, se já existe essa diferença aqui, imagina em relação à Terra e o plano espiritual. Então, nomes são irrelevantes e para a gente não vai significar nada, né? Muitas vezes o espírito pode se apresentar com um nome que não é dele, porque ele trabalha em nome de um outro espírito. Então, por exemplo, Bezerra de Menezes tem toda uma falange de espíritos que trabalham em prol de Bezerra de Menezes, em prol daquele trabalho que o Bezerra de Menezes faz. Então esses espíritos se apresentam às vezes com o nome de Bezerra de Menezes, mas não necessariamente é o Bezerra de Menezes, espíritos que tá ali presente. Pode ser um enviado dele. E isso acontece com muita frequência. O espírito, para facilitar o entendimento de quem ele está assistindo, fala o nome de um espírito conhecido porque ele faz parte daquele grupo, daquela falange, né, daquela egrégora que compactua com os mesmos ideais desse espírito a quem ele está se referindo. Então você já vai entender, por exemplo, quando vem um espírito citando Bezerra de Menezes, que é um trabalho ali ligado à medicina, você já vai entender que é um trabalho ligado à linha de trabalho do Bezerra de Menezes, né? É essa a vantagem do espírito se apresentar com esse nome. Então não é relevante para a gente saber o nome do nosso anjo da guarda, porque a nossa conexão com o nosso anjo da guarda é uma conexão direta. Como assim, né? Uma conexão direta? É uma conexão pelo pensamento. Se eu pensar nele, seja lá quem for e o nome que tiver, os simples atos de pensar no meu espírito protetor, no meu mentor, me conecta a ele e ele vai conseguir captar esse pensamento, né? E captar o que a gente está precisando. Então essa conexão é algo que a gente pode ir trabalhando. Não precisamos de nome para isso, mas se ficarmos mais confortável com o nome, nós podemos dar um nome para ele, um nome que nos seja familiar e ele vai atender por esse nome. Porque quando a gente chamar por esse nome, a gente está enviando o nosso pensamento para ele e ele vai captar, seja lá qual o nome que for. Né? Então a gente vai estar pensando no nosso mentor, ele vai captar esse pensamento e vai buscar nos atender, nos auxiliar, se for possível, né? O auxílio, se for algo que está no alcance dele, e se for algo principalmente que vai nos ajudar de fato, né? Porque muitas vezes a gente, na nossa imaturidade espiritual, os nossos pedidos são pedidos
que muitas vezes, ao invés de nos ajudar, vai nos atrapalhar, né? Então, por exemplo, estão passando por uma grande dificuldade na vida, vamos supor uma dificuldade financeira, e a gente pede auxílio para que o problema seja resolvido, né? Não tenha mais a dificuldade financeira. Mas muitas vezes essa dificuldade é necessária para que eu aprenda algumas coisas, aprenda a ser mais previdente, por exemplo, ou aprenda a me organizar melhor, ou aprenda a buscar mais esforço no trabalho, enfim, uma série de aprendizados que pode vir de uma dificuldade financeira que são necessários para o meu espírito. Então, aquele mentor muitas vezes não vai tirar esse problema da nossa frente, mas ele vai nos ajudar. Como que ele vai nos ajudar? Nos mostrando caminhos, né? Mostrando, por que você não tenta trabalhar nisso? Por que que você não tenta mudar tal atitude? Mas como que ele vai fazer isso? Ele vai aparecer na nossa frente e fazer isso? Não, né? Isso vai vir através de intuições, vai vir através de mensagens, um livro que a gente abre e aí tem alguma coisa ali pra gente, algo que chama a atenção da gente, uma pessoa vem falar com a gente sobre um determinado assunto e o nosso mentor inspira essa pessoa a nos dar um conselho de repente, ou quando a gente está em desdobramento dormindo, né, no nosso sono, esse espírito vem até a gente e nos orienta, nos ajuda. E aí, quando a gente acorda com uma intuição, uma vaga lembrança do que deve fazer, mas algo não muito definido, né? Então a gente acorda, nossa, por que que eu não pensei nisso? Vou fazer tal coisa. Então, uma disposição para uma atitude que antes a gente não tinha. Então, é dessa forma que os nossos mentores, os nossos anjos da guarda vão nos ajudando. Por quê? Porque eles não querem ferir o nosso livre-arbítrio. O livre-arbítrio é uma lei de Deus, né? Todos nós temos o direito a tomar as nossas próprias decisões. Então, eles não vão dizer o que devemos fazer, eles vão dar orientações. E nós vamos aprender, né, a julgar o que é melhor para a gente, do ponto de vista da evolução espiritual. Isso é algo que a gente vai aprendendo vagarosamente, paulatinamente, né? E que faz com que o espírito evolua. Quanto mais ele consegue tomar decisões que está ligada à própria evolução espiritual dele, mais esse espírito vai ficando maduro, né, para conseguir andar com as próprias pernas. Até que chega uma hora, né, que esse espírito se torna um espírito tão evoluído e já puro que ele nem precisa mais de um mentor espiritual ali do lado dele, né? Aí, como é um caso de Jesus, por exemplo, que a conexão dele já é com Deus direto, né? E é Deus então que vai dar esse direcionamento para ele, porque ele já consegue ter essa conexão direta com Deus, né? Por isso que ele fala: eu e o Pai somos um, porque ele consegue captar essa vontade de Deus, e se Deus fosse ali o espírito mentor dele. Por hoje é isso, muito obrigado. Se gostou desse vídeo, deixe seu like, compartilhe com outras pessoas e até o próximo vídeo.